As capitais do Brasil estão cada vez com mais pessoas indo embora. Nos últimos 15 anos, essas 9 capitais do sul ao norte perderam população. Isso quer dizer que as pessoas estão indo embora desses centros urbanos. Apenas Salvador perdeu 10% da sua população, Natal perdeu 7% e no sul, Porto Alegre perdeu 5% da sua população. Mas não para por aí. 4 capitais não tiveram um aumento expressivo dessa população também, mesmo com taxas altas de natalidade. Isso porque essas cidades também viram muitas pessoas saindo de lá. A diferença é que nasceu um pouco mais do que saiu, mas sim existiu muita imigração. Como é o caso de São Paulo, a maior metrópole das Américas, só cresceu de 11 milhões e 200 mil habitantes para 11 milhões e 500 mil em 15 anos. Isso quer dizer que, na prática, muitas pessoas sim abandonaram São Paulo. Do outro lado da lista, as capitais que mais cresceram foram justamente as que eram mais esquecidas no passado, como Boa Vista ou Palmas, que é a capital mais jovem do país, sendo fundada em 1989. Santa Catarina também cresceu muito e a sua capital, Florianópolis, foi uma das que mais se destacou. Então, o que explica esse fenômeno? Por que tantos brasileiros estão abandonando grandes capitais e por que as capitais de menor relevância estão crescendo tanto? Durante praticamente todo o século XX, as capitais brasileiras passaram por um dos maiores crescimentos demográficos do planeta. Esse movimento começou ainda nas primeiras décadas do século passado, quando o Brasil iniciou sua transição para uma economia industrial. Naquele período, praticamente toda a infraestrutura econômica relevante estava nas capitais. Eram os únicos lugares preparados para receber indústrias, enquanto o interior permanecia com baixa densidade populacional, pouca infraestrutura e forte dependência de atividades rurais. E aí, a partir de 1930, com a industrialização do Brasil, esse processo se intensificou de forma decisiva. As indústrias começaram a crescer em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Recife, e isso atraiu milhões de imigrantes vindos do interior para as regiões de capital. Além disso, a mecanização entre 1950 e 1980 expulsou do campo em massa trabalhadores rurais, que foram então para as grandes cidades. São Paulo saltou de um pouco mais de 2 milhões de habitantes em 1950 para 10 milhões em 1980. Outras capitais como Goiânia, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador também multiplicaram várias vezes as suas populações, como você pode ver. No entanto, é nos anos 2000 que o Brasil vive o último grande boom de crescimento populacional das capitais. Entre 2000 e 2014, a combinação de crescimento econômico e principalmente da economia do Brasil, que cresceu imensamente, saindo de 600 bilhões de dólares para mais de 2 trilhões, fez com que as famílias tivessem mais crédito, além de mais renda, e isso manteve as pessoas nas capitais. Esse ciclo de crescimento foi visto principalmente no Norte e Nordeste, regiões que se urbanizaram mais tarde, como Manaus, Palmas, Boa Vista, Macapá, Fortaleza, Natal e João Pessoa, que registraram suas maiores taxas de expansão justamente nessa fase. Esse ciclo persistiu até 2014, quando ocorreu um ponto de ruptura. A recessão daquele ano fez 22 estados brasileiros verem seu PIB diminuir, e dali em diante o brasileiro viu seu poder de compra diminuir também. Esse gráfico mostra isso. Essa linha verde mostra o crescimento do salário mínimo e essa outra o poder de compra do brasileiro. Perceba que até 2014 só crescia, mas a partir daquele ano, o poder de compra do brasileiro começa a estagnar. É nesse momento que podemos dizer que o custo de vida das capitais fica tão alto que o salário médio não consegue suportar. É claro que já era um pouco mais difícil nos anos 2000 e 2010, mas 2014 foi realmente um ano de ruptura. Esse é um dos principais motivos das pessoas migrarem das capitais, como São Paulo, por exemplo, e irem para cidades menores, como Sorocaba, Campinas e várias cidades pequenas do interior paulista. O mesmo vale para todos os outros estados que têm déficit populacional nas suas capitais. Quando comparamos regiões, fica evidente que o custo de vida nas capitais do Nordeste, Sudeste e Sul cresceu mais rápido que a média do Brasil. Cidades como Salvador e Porto Alegre ficaram entre os maiores aumentos de preço do país em 2024, com 11% de alta em média, revelando que a inflação urbana é bem mais agressiva nas grandes metrópoles. A moradia é o principal empurrão para fora das capitais. Os aluguéis subiram mais de 50% em apenas 3 anos nas grandes cidades.
um ritmo 2 vezes maior do que a inflação nacional. E as metrópoles, como São Paulo e Rio, estão com os metros quadrados mais caros do Brasil. E o pior é que as grandes capitais já não oferecem tantos benefícios. Além do custo de vida, a violência também afasta moradores das capitais brasileiras. Entre as grandes cidades, Salvador lidera, com mais de 60 homicídios por 100 mil habitantes. E outras capitais populosas, como Manaus, Fortaleza e Recife, também registram índices muito altos. Isso faz com que o custo-benefício de morar em uma capital diminua. Mesmo centros nacionais importantes ainda sofrem com insegurança. O Rio de Janeiro tem pouco mais de 20 homicídios por 100 mil habitantes, e São Paulo fica perto de 15, números que continuam elevados para metrópoles tão relevantes. E para você ter uma noção, o estado de São Paulo tem um índice de 6,2, sendo que a capital tem um índice de 15. Ou seja, a segurança é muito maior no interior do que na capital. E se virmos do outro lado, onde as taxas são mais baixas, foram justamente nas capitais que cresceram. Florianópolis tem uma taxa de menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, um índice muito abaixo das demais capitais. O mesmo ocorre com Cuiabá e Goiânia, que cresceram muito nos últimos anos e têm índices baixos. No fim das contas, o que as pessoas realmente buscam é qualidade de vida, morar com tranquilidade, sentir-se seguro, ter acesso a serviços sem pagar tão caro para isso, e quando as capitais deixam de entregar esse equilíbrio e cobram mais caro mesmo tendo pior qualidade de vida, muitos brasileiros passam a enxergar cidades menores e cidades médias como um destino ideal. Esses municípios oferecem vantagens claras: menos trânsito, menos barulho, menor densidade populacional e mais qualidade de vida. A vida, portanto, fica mais simples e melhor. Um exemplo disso é Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, que mesmo com menos de 5 mil habitantes aparece entre os melhores desempenhos do país em qualidade de vida, alcançando cerca de 73 pontos no IPS. E a lista de motivos é infinita para as pessoas abandonarem as grandes cidades. Mas o principal motivo é sempre a qualidade de vida, e que hoje não precisamos mais trabalhar fora de casa para ganhar dinheiro, sendo esse um fator crucial para as pessoas buscarem morar em cidades menores. O termo nômade digital vem se tornando famoso nos últimos anos. Pessoas que moram longe de seus trabalhos de origem, e de acordo com o G1, eram 35 milhões de nômades digitais no mundo em 2023, e tende a chegar em 1 bilhão em 2035. É isso que muitos brasileiros estão buscando, principalmente pessoas comuns que querem migrar de seus trabalhos tradicionais e ter mais liberdade. Eu, Guilherme, inclusive, sou uma das pessoas que se encaixa nesse grupo. Talvez você não saiba, mas antes de eu ter esse canal aqui, eu estava no exército, trabalhando em um local que eu odiava por períodos indeterminados. Com o tempo, eu vi que isso não era algo que eu estava disposto a fazer pro resto da vida. Por isso, eu busquei outra solução: trabalhar pela internet. Isso porque eu podia começar de lá, fazer dar certo, porque eu não aguentava mais aquilo. Foi exatamente o que eu fiz. Levou 11 meses, mas funcionou. Mas isso porque o eu lá do passado decidiu investir no eu do futuro e focar em trabalhar remoto. E, inclusive hoje, morar em uma cidade do interior. E a liberdade que eu tenho hoje por trabalhar na internet é o melhor de tudo. Eu me lembro desde o primeiro dinheiro que eu recebi, quando consegui comprar um computador melhor, ou quando fiquei 9 meses viajando intermitentemente, sem me preocupar com falta de dinheiro, justamente porque eu trabalhava remoto. Passei pela Bolívia, Peru, Chile e Argentina durante os 9 meses da minha viagem. Para mim, riqueza não é sobre dinheiro, é sobre qualidade de vida. Não preciso ter que escolher entre uma vida boa e confortável e poder viajar, passar meses fora, só com o meu computador. Isso pra mim é riqueza, mas também é a possibilidade de ganhar mais, e principalmente de não ficar refém dos riscos que sabemos que o Brasil tem, já que eu, por exemplo, ganho em dólar. E é justamente por todos esses motivos que eu fiz uma parceria com o Igor, da Keep Nomad, para te dar o caminho de não ser mais uma vítima desse sistema. A Keep Nomad é uma plataforma online que te ensina 12 profissões para você trabalhar pela internet, que você vai fazer da sua casa ou enquanto viaja, tanto para quem quer uma nova profissão, quanto para quem quer uma renda extra. Então, se você está determinado a transformar a vida ou o seu futuro, eu e o Igor criamos um grupo no WhatsApp, onde vamos compartilhar com você as 12 profissões para trabalhar na internet que mais pagam e que falta gente no mercado. Cada uma delas paga mais de 5 mil reais por mês. Mas atenção, isso aqui não é aposta nem esquema de pirâmide. É simplesmente trabalho duro e uma nova profissão, que vai sim mudar sua vida. Aí o grupo só vai durar 8 dias, então ou você entra agora ou fica de fora. E lá no grupo você vai ter a oportunidade de se aprofundar com a gente.
Então entra aí no grupo enquanto dá tempo. Eu também vou estar pessoalmente lá. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Te vejo do outro lado. E esse é o exato motivo de por que tantos brasileiros estão abandonando as capitais. E porque talvez você deveria fazer o mesmo.